Santo Agostinho desenvolveu uma das reflexões mais profundas da Antiguidade Tardia sobre o tempo, especialmente em sua obra Confissões, livros 11. Para ele, o tempo não é algo que existe por si mesmo de forma absoluta ou independente, como uma entidade física externa, mas sim algo que se refere à experiência interior da alma humana. O tempo, para Agostinho, é uma realidade subjetiva, vivida no espírito e intimamente ligada à memória, à atenção e à expectativa. Ao questionar o que é o tempo, Agostinho reconhece que sabe o que ele é quando não precisa explicá-lo, mas se confunde ao tentar defini-lo. Isso revela seu ponto de partida fenomenológico e existencial. Ele rejeita a ideia do tempo como algo puramente objetivo ou mensurável, como o concebido pela tradição aristotélica e estoica, que o ligava ao movimento dos corpos e à sucessão de eventos físicos. Agostinho propõe que só existem, de fato, três dimensões do tempo: presente do passado, memória, aquilo que já aconteceu, mas que ainda está presente na alma por meio da lembrança; presente do presente, atenção, o que está acontecendo no exato momento, captado pela consciência; presente do futuro, o que ainda virá, mas que já está na alma como antecipação ou esperança. Assim, o tempo é vivido e percebido no interior da alma, como um estiramento ou extensão, distêncio, da mente humana. Essa dilatação do espírito é o que permite que o ser humano traga o passado à presença por meio da memória, preste atenção ao presente e projete-se em direção ao futuro pela expectativa. Além disso, Agostinho contrapõe o tempo à eternidade. Deus, sendo eterno, está fora do tempo. Para ele tudo é presente, não há sucessão de antes e depois. A criação do mundo marca o início do tempo, pois antes da criação, segundo Agostinho, não havia tempo. Não há um antes da criação, porque o tempo nasce com ela. Isso resolve a famosa questão: o que fazia Deus antes de criar o mundo? A qual Agostinho responde que não havia antes sem o tempo. Essa concepção influenciaria profundamente a tradição medieval e até a filosofia moderna, antecipando ideias fenomenológicas sobre o tempo, como em Heidegger e Bergson, ao sugerir que o tempo, mais do que uma entidade física, é uma vivência existencial profundamente enraizada na consciência. Essa é uma excelente pergunta, pois toca um ponto central na formação do pensamento ocidental: a articulação entre o tempo histórico e o tempo espiritual, entre a tradição hebraica e o pensamento cristão. Santo Agostinho, ao desenvolver sua teologia da história, absorveu profundamente a concepção linear do tempo presente na tradição bíblica, especialmente no modo como o povo de Israel entendia sua relação com Deus. Enquanto as civilizações cosmológicas, como as da Mesopotâmia, Egito, Grécia e outras culturas do Mediterrâneo, concebiam o tempo como cíclico, regido pelos movimentos dos astros, das estações e dos mitos do eterno retorno, Israel propôs algo revolucionário: uma história com um começo, um meio e um fim, guiada por um Deus que age dentro do tempo, conduzindo seu povo em direção a uma promessa. Agostinho interpreta essa herança de modo decisivo em sua obra A Cidade de Deus, de Civitate Dei. Nela, ele contrapõe duas ordens: a cidade de Deus, que representa a comunidade dos eleitos, e a cidade dos homens, marcada pela busca egoísta do poder. A história, nesse modelo, não é um ciclo sem fim, mas um drama com direção e finalidade que caminha para a consumação no juízo final e na eternidade com Deus. Essa visão linear e providencialista da história se estrutura em quatro momentos principais, inspirados na narrativa bíblica. 1. Criação, o início absoluto no tempo pelo ato de Deus. 2. Queda, a entrada do pecado no mundo, que marca o drama humano. 3. Redenção, o ponto central da história com a encarnação de Cristo. 4. Consumação, o fim escatológico da história, com o julgamento e a eternidade. Agostinho rejeita, assim, qualquer concepção de tempo como repetição eterna. Para ele, a história é uma narrativa única, irreversível e teleológica, cujo sentido pleno só se revela na eternidade. Isso se alinha ao modo hebraico de pensar o tempo, como uma aliança histórica entre Deus e seu povo, marcada por intervenções divinas concretas. Essa síntese entre a herança hebraica e a filosofia grega foi um dos maiores legados de Agostinho. Ele adotou a estrutura narrativa da Bíblia, mas reinterpretou-a com categorias platônicas e neoplatônicas. Assim, enquanto Platão via o mundo sensível como imperfeito e sujeito à mudança cíclica, Agostinho reconhece no tempo e na história um valor redentivo.
Deus usa o tempo para educar, punir, salvar e conduzir os homens. Portanto, Agostinho não apenas aceita a linearidade da história vinda de Israel, como também a eleva ao plano da história da salvação, fazendo dela um instrumento teológico. Ele transforma o tempo, que para os gregos era um problema filosófico ligado à corrupção e ao devir, em um espaço sagrado, onde se desenrola o plano divino. Sua colocação é precisa. Muitas tradições filosóficas e religiosas orientais, como o hinduísmo, o budismo e o jainismo, partem de uma concepção cíclica da existência, segundo a qual a alma percorre inúmeros renascimentos em função da lei do karma até alcançar libertação, moksha ou nirvana. Esse ciclo é impessoal, regido por leis cósmicas, e o objetivo supremo é a libertação do próprio ciclo, a superação do eu e o retorno à unidade primordial. A tradição hebraica, por outro lado, rompe radicalmente com essa cosmologia cíclica. Ela introduz uma concepção linear, histórica e pessoal da existência humana. Em vez de um ciclo interminável de retornos, o ser humano é lançado numa trajetória única, com começo, criação, meio, aliança, queda, redenção e fim, juízo, escatologia. Nesse modelo, a história é um palco em que o ser humano desempenha um papel único e irrepetível diante de um Deus pessoal e moral, que age, promete, exige e salva. A vida humana, portanto, adquire um sentido dramático. Trata-se de corresponder ou não ao chamado divino. Santo Agostinho herda e reinterpreta essa narrativa dramática da história. Em sua visão cristã da história, especialmente em A Cidade de Deus, o homem não está inserido em um fluxo cego de retornos, mas sim num drama cósmico providencial, onde cada alma possui uma vocação única, uma responsabilidade diante de Deus. A vida não é um processo de dissolução da individualidade, mas de afirmação pessoal em relação ao bem eterno, que é Deus. Essa proposta agostiniana enfatiza três ideias centrais. 1. Responsabilidade moral. Cada ser humano, como criatura racional e livre, tem o dever de ordenar sua vida conforme a vontade de Deus. A história não é indiferente à ação humana. Ao contrário, ela é o campo de provação e amadurecimento da alma. 2. Singularidade da vida. Diferentemente das tradições cíclicas, Agostinho sustenta que cada vida é única. Não há reencarnação, mas um só percurso. A alma nasce, vive, morre e, ao fim dos tempos, ressuscita para a recompensa ou a condenação eterna. 3. Tempo como caminho para a eternidade. O tempo, longe de ser um fardo a ser superado, é um instrumento pedagógico de Deus. Ele serve para formar o homem, testar sua fé e prepará-lo para o encontro com a eternidade. A história, nesse sentido, não é ilusão, como em algumas leituras orientais, mas revelação progressiva da verdade divina. A consequência dessa visão é que o tempo e a história ganham uma dignidade teológica inédita. O mundo não é um erro ou uma ilusão a ser superada, mas o lugar da redenção. A matéria, o corpo, os acontecimentos, tudo pode ser veículo da graça. Assim, a existência se torna um drama de salvação, onde o homem coopera com o plano divino, sofre, ama, escolhe e caminha rumo à plenitude. Essa diferença entre as visões cíclica e linear da história marca profundamente a maneira ocidental de conceber o tempo, o sujeito, a moral e a história. Agostinho é um dos maiores articuladores dessa síntese cristã que une a narrativa hebraica da salvação à tradição filosófica grega, reorientando ambas. A proposta de Santo Agostinho sobre o tempo, a história e o drama da existência humana exerceu profunda influência sobre muitos pensadores modernos, e suas ideias encontram ecos e também críticas e reformulações em autores como Hegel, Kierkegaard e Kerr. Abaixo desenvolvo como cada um deles dialoga, de formas distintas, com a concepção agostiniana. Hegel, a razão na história. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ao construir sua filosofia da história, herda de Agostinho a ideia de que a história tem um sentido teleológico, ou seja, que caminha rumo a uma realização final. Mas enquanto Agostinho via esse fim como escatológico, a consumação em Deus, Hegel interpreta-o como a realização da liberdade racional no mundo. Para Hegel, o espírito, Geist, se desenvolve através do tempo e da história, realizando-se progressivamente nas instituições humanas. Família, sociedade civil, Estado. Cada época histórica representa um momento necessário da autoconsciência do espírito, num processo dialético, tese, antítese, síntese. A história, portanto, é racional e possui uma lógica interna.
Embora se afaste da perspectiva teológica, Hegel retém a estrutura agostiniana de que a história tem direção, sentido e finalidade. Mas onde Agostinho vê um drama entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, Hegel vê uma pedagogia da razão, onde até o sofrimento e a guerra contribuem para o progresso do espírito. A providência agostiniana é reinterpretada como razão universal. A angústia da decisão. Søren Kierkegaard se opõe frontalmente à concepção sistemática e racionalizante da história proposta por Hegel. Em vez de um plano universal e impessoal, ele resgata de modo existencial a dimensão dramática e pessoal da vida, muito próxima à de Agostinho. Para Kierkegaard, cada indivíduo vive sua própria história diante de Deus, não como parte de um todo racional, mas como ser angustiado, finito, colocado diante de escolhas que envolvem fé, arrependimento, desespero, esperança. Ele retoma a ideia agostiniana da interioridade, como espaço onde o tempo é vivido, não como cronologia, mas como kairos, o momento decisivo da graça. Além disso, a ideia de que a existência é um salto de fé, uma ruptura entre o homem e o eterno, eco a tensão agostiniana entre tempo e eternidade. Kierkegaard radicaliza essa tensão, fazendo do indivíduo não apenas um personagem da história, mas um ser lançado ao paradoxo da fé, algo que nem Hegel nem os orientais poderiam assimilar. Paul Ricoeur, Tempo, Narrativa e Identidade. Paul Ricoeur, filósofo contemporâneo, se debruça diretamente sobre o legado de Agostinho, especialmente em sua obra Tempo e Narrativa. Ele retoma a pergunta agostiniana, o que é o tempo, para construir uma filosofia da história que articula experiência temporal e construção narrativa. Ricoeur mostra que o tempo vivido só se torna inteligível quando é narrado. Assim como Agostinho falava da distensão da alma entre memória, atenção e expectativa, Ricoeur propõe que a identidade humana se constrói através de narrativas temporais, que dão sentido ao fluxo descontínuo da experiência. Ele também distingue dois tipos de tempo: o tempo cosmológico, medido externo físico, e o tempo fenomenológico, vivido existencial interno, tal como Agostinho fizera. Mas Ricoeur vai além ao afirmar que o tempo só se torna acessível à consciência humana por meio da linguagem e da narração. A história, nesse sentido, é uma mediação simbólica entre o humano e o tempo. Ricoeur não nega o modelo linear da tradição judaico-cristã, mas o amplia, sugerindo que a experiência humana do tempo é sempre interpretativa, construída através de símbolos, mitos e histórias, o que permite inclusive dialogar com visões cíclicas como as orientais, sem cair no relativismo. Conclusão. A partir de Santo Agostinho, a história deixa de ser mero cenário para tornar-se lugar teológico e existencial da salvação. Esse legado se manifesta em Hegel como racionalização e teleologia histórica, em Kierkegaard como drama existencial da alma diante da eternidade, em Ricoeur como busca de sentido por meio da narrativa e da interpretação do tempo vivido. Cada um, à sua maneira, preserva ou reinterpreta a dignidade espiritual do tempo que Agostinho estabeleceu, um tempo carregado de sentido, responsabilidade e promessa. A concepção agostiniana do tempo como experiência interior da alma teve um impacto profundo nas correntes religiosas da Idade Média, especialmente entre os movimentos ascéticos e místicos. Ao propor que o tempo verdadeiro não está no mundo externo, mas no coração humano, onde se desenrola o drama entre o pecado, a conversão e a graça, Santo Agostinho ofereceu uma base espiritual para uma religiosidade mais introspectiva, disciplinada e orientada para a eternidade. Essa concepção de tempo influenciou diretamente práticas e ideias que se tornaram centrais para o ascetismo medieval, em várias ordens e tradições. A seguir, destaco os principais desdobramentos dessa influência. 1. A valorização do interior como espaço do tempo espiritual. A ideia agostiniana de que o tempo é vivido na alma e não nos astros ou ciclos naturais incentivou uma religiosidade interiorizada. Para os ascetas medievais, monges, eremitas, anacoretas, o mosteiro, a cela ou o deserto não eram apenas espaços físicos, mas ambientes que espelhavam o recolhimento da alma no tempo da conversão. Essa interiorização levou à centralidade de práticas como a meditação sobre a morte, memento mori, que colocava a alma diante do fim e da eternidade. A Lectio Divina, que lia as Escrituras como diálogo entre o tempo humano e a palavra eterna. A confissão,
vivida como revisão do passado da alma, rememorando o pecado e reordenando o tempo interior para Deus. 2. O tempo como caminho de purificação. Na tradição ascética, o tempo passou a ser visto como um dom precioso, o intervalo entre o pecado e a salvação. Inspirados por Agostinho, monges e monges pregadores, como os beneditinos, os cistercienses e depois os franciscanos e dominicanos, passaram a entender a vida como uma peregrinação espiritual, um processo de purificação contínua da vontade, da memória e do desejo. O tempo litúrgico do mosteiro, dividido em horas canônicas, matinas, laudes, lembres, prima, etc., é um reflexo direto dessa sacralização do tempo vivido, um modo de reordenar o tempo do mundo segundo a memória do sagrado. Cada instante é carregado de valor espiritual, porque cada instante pode ser o momento da graça, o kairos, tempo oportuno. 3. A vigilância da alma, tempo como tensão escatológica. Agostinho afirmava que o presente é o único tempo verdadeiramente vivido, pois o passado sobrevive na memória e o futuro existe como expectativa. Isso gerou, nos meios ascéticos, uma espiritualidade da vigilância constante, da atenção espiritual. Para místicos como Bernardo de Claraval, Isaac de Nínive ou João Cassiano, o tempo da alma é sempre tempo de decisão, em que a salvação ou a perdição estão em jogo. Esse tipo de pensamento leva ao ideal da continuidade da oração, da sobriedade do espírito e da renúncia ao mundo, como formas de preparar a alma para o encontro com Deus, que pode se dar a qualquer momento. O tempo do mundo versus o tempo de Deus. Agostinho também influenciou a crítica medieval ao tempo profano, o tempo da vaidade, do luxo, da política, do comércio, que passou a ser visto como desvio do tempo verdadeiro, o tempo da alma voltada para Deus. Essa distinção entre o tempus mundi e o tempus dei está no coração do pensamento monástico e mais tarde será retomada em movimentos de reforma e de protesto, como os valdenses, os cátaros e os reformadores franciscanos espirituais. Conclusão. A proposta de Agostinho da Alma não apenas mudou a filosofia do tempo, mas fundou uma nova forma de viver o tempo na espiritualidade cristã medieval. Ele deu aos monges, místicos e ascetas um modo de viver o presente como lugar de luta, esperança e redenção. O tempo deixou de ser um ciclo impessoal e se tornou drama interior, carregado de eternidade.